pessoal, é isso aí, aqui é o Dr. Reclama. E aí pessoal, tá nervosinho? Tá peidorreirinho? Olha pra tela, não olha, olha pra tela, cara de cadela. Bom pessoal, hoje fazendo um vídeo aí pros inscritos, né? Dizer pra vocês que essa semana eu estive conversando com um engenheiro industrial. Eu não posso falar nomes, mas dizer para vocês, estou ouvindo a voz fazer esse vídeo e dizer para vocês que conversando com esse cara que é engenheiro industrial, especialista em ergonomia. Alguém sabe o que é ergonomia? Bom, pessoal, ergonomia, tá, foi desenvolvida, assim, foi amplamente explorada no final da Segunda Guerra Mundial, tá, onde se criou na Inglaterra lá um instituto que estudava ergonomia. Ergonomia é a disciplina responsável pela adaptação do ambiente, dos sistemas e dos artefatos tecnológicos às características humanas. Aqui no Brasil a gente tem aí, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Ergonomia, tá? Mas a ergonomia hoje em dia, nos dias de hoje, ela utiliza a engenharia, tá? Sociologia, né? Arquitetura, comunicação, as aplicações e os artefatos tecnológicos que o ser humano usa. Traduzindo isso tudo, pessoal, traduzindo isso tudo para vocês entenderem, conversando com esse engenheiro industrial especialista em ergonomia, ele comentou comigo, né? E eu vou trazer esse assunto hoje para vocês, falando sobre a obsolescência programada, tá? Por quê? Porque o que a gente conversou, eu e essa pessoa, tem muito a ver com o que a gente está vendo nos dias de hoje. E eu vou explicar logo para vocês entenderem. Mas resumindo, eu conversando com ele e tal, ele me comentou que trabalhou numa empresa, tá? Que essa empresa, não vou dizer o lugar nem o nome da empresa, mas que essa empresa responsável por ergonomia tinha sido contratada por uma grande empresa aí que fabrica smartphones. E aí vamos chegar onde eu quero chegar. Ele comentando comigo assim por alto, me contando que era fã do meu trabalho e tal, e comentando o que ele fazia nessa empresa, e comentando alguns estudos que ele acabou fazendo e que não entendia por que a tal empresa que o contratou, a empresa dele, estava fazendo justamente ao contrário, e que após ver alguns vídeos no meu canal, ele começou a concordar plenamente com as coisas que eu comento no meu canal, que eu falo que não existe empresa legal, que não existe empresa bonitinha, que todas elas visam lucros e somente lucros, e que estão todas unidas para, né, visar o que? A obsolescência programada. O que significa isso? É que o aparelho dure cada vez menos e estrague cada vez mais. E hoje vocês vão concordar um pouco com o meu ponto de vista, como esse cara que trabalhou nessa empresa aí, conversei com ele. Não posso dizer nomes, não posso citar detalhes, porque ele me pediu, porque ele ainda trabalha lá. Mas que ele se espantou, ele comentou comigo que ele se espantou que após alguns estudos e alguns conceitos técnicos terem sido amplamente aprimorados, a tal empresa de smartphones continuava fazendo contrariamente ao que essa empresa de ergonomia contratada para dizer o que era certo e o que era errado. Eles queriam saber justamente ao contrário, né? Na verdade eles não queriam contratar essa empresa que esse rapaz trabalha para criar um smartphone ergonômico. Não, eles queriam saber justamente algumas coisas ao contrário, uma retroengenharia. E hoje nós vamos chegar com o que eu falei, deu frutos com esse cidadão, e a gente conseguiu entender alguns conceitos, e hoje eu venho mostrar para vocês, tá bom? Vamos entender alguns conceitos. Por exemplo, assim, um smartphone de 3 anos atrás, né? Olha, observem, pessoal, como ele é largo. Olha aqui, ó, ele tem uma pegada, tá vendo? Fica realmente difícil não pegar esse aparelho. Olha a pegada, ó. Ele tem mais ou menos, eu acho que uns... Eu vou medir aqui para mostrar para vocês de largura, tá? Vou medir. Vamos medir. Vamos fazer as medições aqui para mostrar para vocês. Ó, centímetros. Ele tem mais ou menos 8 centímetros, tá?
ele tem 8 centímetros. Vamos ver aqui se eu estou na escala certa. Ó. Ele tem 8 centímetros por 9 milímetros mais ou menos. Olha a pegada desse aparelho. Esse aqui é um aparelho da LG de 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Olha a pegada. Olha como é difícil você dizer que esse aparelho pode escorregar da sua mão. Olha como é difícil. Tá vendo? Porque você tem uma pegada. Bom, conversando com esse engenheiro ergonômico aí, tá? Agora vamos mostrar aqui um belo exemplo. Olha aqui. OnePlus 6T que está aqui para conserto. Olha a diferença. As telas praticamente, né? É óbvio que o OnePlus tem mais tela, mas observem que o tamanho é quase o mesmo. Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está sobrando? Olha aqui, ó, está sobrando material aqui do lado. Tá vendo? Observem. Ó. Então nós temos o que? Se nós pudermos observar, nós vamos ver que essa tela aqui, ela tem 7 centímetros, 7,2. Bom, pessoal, aí vocês vão dizer assim: ah, doutor, o senhor não sabe nada, isso aqui é uma tendência. Olha, você observa? Você nota que é ruim de pegar o aparelho? Olha como é ruim. Você está vendo como é ruim de pegar? Ele quase escorrega da sua mão, ó. Você tem que pegar ele com vários dedos, porque senão ele pode escorregar. Bom, conversando com esse engenheiro ergonômico, entendendo alguns fatores, ele estava me dizendo o seguinte. Vou passar um pouco do que essa pessoa me passou para vocês conseguirem entender. Ele diz que a sua mão, quando você pega um aparelho, se você pega e faz assim, você tem mais tato. Observa que você usa menos força para pegar esse aparelho e você tem mais sensibilidade. Eu estou usando uma força muito pequena, apesar desse aparelho ser grande e ser pesado, eu estou usando uma força muito pequena para pegar esse aparelho. Mas quando você fecha o punho, quanto mais você fecha o punho, mais força você usa e menos sensibilidade você tem. Então um aparelho estreito, ó, observe, estou fazendo mais força para pegar esse aparelho. Estou pegando com mais dedos porque eu tenho que fazer mais força. Tecnicamente eu acredito na minha cabeça que eu preciso de mais dedos aqui para não soltar ele. Porque se eu usar um dedo ou dois eu acho que ele vai cair, porque eu estou perdendo a sensibilidade no momento que estou fechando a mão, porque os músculos estão agindo e você tem uma perda de sensibilidade. Segundo os ergonômicos, isso teoricamente seria um fator para voltar a alargar as telas. Só que o que a indústria está fazendo? Aí chegamos onde eu quero chegar. A indústria descobriu que eles inventam uma moda, gastam menos material, gastam bem menos material e mentem para você que isso é uma tendência. De quebra, te vendem um aparelho que potencialmente vai cair no chão. Por que potencialmente? Porque quando você fecha mais a mão, você perde mais tato e mais sensibilidade. Então, obviamente, é mais fácil você deixar um aparelho cair no chão que seja fino do que um aparelho que seja relativamente grosso. Então tem-se um ganho duplo ou triplo. Por quê? Porque estão gastando menos material, dizem para você que é uma tendência e tem o fato de você ter mais chances de deixar o aparelho cair no chão pelo fato dele ser mais estreito. Quanto mais estreito ele for, mais é a chance de escorregar da sua mão e cair. Observe, ó, tá vendo? Ele se torna um aparelho mais estabanado, o aparelho fica mais boca aberta, mais mocoronga, e a possibilidade dele cair no chão é muito maior.
Aí você vai dizer, ah, mas tem aqui o ganho da tela, foi para os lados, legais. Legal. Mas ergonomicamente falando, esse aparelho mais fino, potencialmente, ele aumenta exponencialmente mais de 20 a 30% a chance de você deixar esse aparelho mais fino cair no chão do que o que é mais grosso. Então tem-se o quê? Tem-se o quê, senhoras e senhores? Uma economia de material, é óbvio, isso todo mundo já sabia, uma inconscientemente na cabeça, né, das pessoas que é uma moda, que é uma tendência, e potencialmente e financeiramente falando, um índice maior de quedas do aparelho no chão, porque quando mais você fecha a mão, menos sensibilidade você tem e a chance de você deixar o aparelho cair da sua mão, porque você está fazendo força, daqui a um pouco você cansa, você não tem sensibilidade tão grande, daqui a um pouco você pode acabar deixando o aparelho cair. Então, o que foi provado nessa empresa? Que o aparelho celular, quanto mais fino, potencialmente, mais facilmente ele irá cair no chão. E a empresa contratada se satisfez com as informações e resolveu também reduzir e afinar o aparelho. Então a ideia do conceito de beleza, observem aqui, ó, por exemplo, OnePlus 6T, tá? Nossa, que aparelho lindo. Peraí, só um pouquinho, ele tem vidro atrás? É, tem vidro atrás, mas ele é opaco, então qual a moral de ter um vidro atrás opaco? Né? Escorregar na sua mão? Talvez. É uma tendência linda. Um vidro opaco? Não sei, talvez pegue menos marca de dedos, talvez seja isso, tudo bem. Mas vidro dos dois lados, um pastel de vidro que pode vir a quebrar mais facilmente e escorregar mais facilmente da sua mão pelo fato do aparelho estar cada vez mais fino. E aí você diz para mim, isso é uma pegada boa? Não acho uma pegada boa, um aparelho fino e comprido. Pode se desequilibrar mais facilmente, porque eles estão ficando finos e mais compridos, então ele mais facilmente pode se desequilibrar da sua mão, como também mais facilmente pode cair da sua mão. Então a conversa que eu tive com esse engenheiro industrial especializado em ergonomia rendeu frutos para nós falarmos hoje sobre a obsolescência programada. Um outro exemplo muito lindo que nós estamos tendo agora, que é, né pessoal, olha aqui ó, OnePlus 6T com desbloqueio de digital. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Ó, tá vendo? Ó, desbloqueou. Tá vendo? Olha que bonitinho. Sai uns raiozinhos, né? Ó, olha que bonitinho. Tá vendo? Tá vendo os raiozinhos ali, ó? Olha que bonitinho. Ó, olha que bonitinho. Desbloqueou. Mas aí você para pensar o seguinte. Alguém já fez a pergunta? Eu não sei porquê. Será que o doutor Reclama é o único maluco que bota pimenta na sopa dos outros? Porque essa telinha aqui, com a digital embutida, ela simplesmente vai custar 2 a 3 vezes mais do que uma tela que não tem a digital. Então, se você achou que colocar o leitor de impressão digital foi um avanço tecnológico, ok, concordo com vocês. Agora, embutir ele na tela foi um avanço tecnológico? Foi, mas foi um avanço tecnológico de duplo sentido, porque agora nós temos o que? Uma tecnologia de ponta sendo empregada a mais na tela do celular. Então o OnePlus 6T, exemplo, se você cair no chão e deixar cair no chão e quebrar a tela, que é bem fácil disso acontecer, se prepare, porque essa tela aqui não vai sair menos de R$ 1.800. É, senhoras e senhores, quase 80% do valor do aparelho. Ah, mas isso é muito ruim. Claro que é ruim, galera. O que pode acontecer? Você deixar o aparelho na prateleira e acabar comprando um de 700 aqui no mercado. Porque realmente, você comprou um aparelho top, mas se cair no chão e quebrar a tela, você tá ferrado. Apesar de que o OnePlus vem com um Gorilla Glass, né? Mas a gente sabe que é bem comum, mesmo estando com Gorilla Glass, da tela quebrar. E aí o que eu digo para vocês é que a tela tá quase 80% do valor do aparelho. Então, senhoras e senhores, é o que eu volto a dizer. Obsolescência programada. Se você deixar cair no chão, e eles estão fazendo de tudo para que o aparelho caia no chão, você vai ter que pagar 80% do valor para fazer a manutenção do aparelho.
Daí você começa a pensar, estão fazendo as coisas para estragarem e não ter conserto. Olha que legal. Então, pessoal, entenda hoje mais um pouco sobre obsolescência programada e dei uma introdução breve para aqueles que não conheciam, né, a ergonomia, ou para quem quiser falar, né, a tese de como entender a ergonomia, e dizer que existem engenheiros industriais, já existem vários especialistas nisso e que vão sendo e vêm sendo contratados por empresas de smartphones, com o qual o interesse deles não é facilitar a sua vida, mas sim fazer as coisas ficarem cada vez mais difíceis. Resumindo, eles querem que o aparelho fique cada vez mais escorregadio, cada vez mais fácil de quebrar e você ter que comprar outro aparelho. Eles ganham fabricando com menos material e tem muito mais chances do aparelho cair no chão e quebrar. Espero ter esclarecido um pouco mais as pessoas que estão no meu canal e aqueles que estão chegando agora, e falar um pouco para as pessoas que ainda não sabem que não existe corporativismo do bem. Só existe um corporativismo malicioso e que visa lucros e o usuário final que se exploda. É isso aí, senhoras e senhores. Se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí para ouvir as verdades e fica reclamando. Valeu, pessoal.